De tudo que a gente comentou aqui no canal, eu não esperava a segunda metade da segunda temporada de Beast Morphers começar dessa maneira. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? E o que foi esse episódio 9, Ana? Conta aí, o que foi que aconteceu aí? O que era pra ser apenas um filler, né, de recomeço, já chegou com tudo, com mais do que referência. Exatamente. Aquilo ali não é referência, aquilo ali é participação, né? Participação ativa de outras temporadas em Beast Morphers. E você aí confirmou sua teoria que a gente ia começar essa última metade assim no ritmo frenético, assim como os episódios anteriores. Mas pra você saber o que vai rolar no vídeo de hoje, se inscreve, né, Ana? Com certeza, gente, você tem que estar acompanhando aqui os reviews, tem que estar atento aqui no canal, porque tá saindo muita coisa nesse período, então se inscreve, ativa o power sino para você ser notificado e deixa, né, aquele like no vídeo, já comentando aí com o Squad do Poder quais foram as suas emoções aí. Então, gente, pra quem não recorda, Beast Morphers voltou a ser exibido lá no Reino Unido através do canal Pop, transmissão antes dos Estados Unidos, ou seja, a gente vai ver o final de Beast Morphers antes dos norte-americanos. Isso já aconteceu outras vezes. Exatamente, gente. Hoje com a internet não tem jeito. A gente já comentou aqui sobre o que a Hasbro acha disso. Eles sabem que a gente está vivendo num mundo completamente tecnológico e que você pode ter VPN, você pode assistir online e não tem jeito. E aí, então é isso, nós vamos revisar aqui para vocês em primeira mão. Episódio 9, The Evox Snare, ou seja, uma armadilha para Evox. Como a gente sabe, o episódio 8 acabou com uma treta maligna. Muito maligna. Com os Rangers. Aliás, todo mundo da Greedy Battle Force descobrindo que o prefeito Daniels e o Evox eram a mesma pessoa, estavam no mesmo corpo. Muita gente deve ter ficado confusa, não entendeu o que aconteceu. Inclusive os próprios Rangers, né? A gente vê ali o Nate tentando achar uma forma de capturar o Evox e eventualmente libertar o prefeito Daniels dessa, enfim, mistura aí de corpo e mente. Uma das coisas que a gente comentou em nosso podcast, que é o Centro de Comando, que a gente também teorizou a sinopse desses episódios, é que a Comandante Shaw não iria divulgar para a população de Coral Harbor que o prefeito tinha virado Evox, iam manter esse segredo para eles. Só que o episódio começa com ela fazendo outra coisa, que é desativando as torres de Morphex para impedir que o Evox tome essas torres para ele e assim levar o Morphex embora. Exatamente, então o plano é justamente tirar toda a fonte de Morphex para que o Evox, enfim, fique fraco e eles consigam de alguma forma capturar o Evox. E o Nate cria mais um acessório, mais uma arma lá, que é uma flecha congelante, para poder impedir o Evox de fugir e assim, enfim, eles capturarem, derrotarem num futuro que o Nate confessa que não sabe quando e nem como salvar o pai do Devon. E vendo essa situação sem solução, o Devon fica desesperado, ele não quer acreditar que essa é a única maneira de salvar o seu pai, e aí ele vai buscar em arquivos antigos da Greedy Battle Force alguma maneira de salvar o prefeito Daniels. E é aí que as coisas começam a ficar muito interessantes nesse episódio. Exatamente, até porque, até onde a gente sabia, a Greedy Battle Force era apenas, né, uma organização que estava ali protegendo o Morphex, que seria a manifestação no mundo palpável, no mundo físico, da rede de morfagem. Em nenhum momento foi dito que eles eram os guardiões dos segredos Rangers e, de repente, eles têm arquivos que lembra muito lá em Dino Trovão, quando o Tommy tinha acesso àqueles arquivos. Será que o Tommy disponibilizou esses arquivos, né, sobre todas as equipes Rangers para a Greedy Battle Force? Será que eles têm uma cópia? Calma, vamos segurar isso aí, porque isso é um pouco mais pra frente. Vamos voltar um pouquinho, porque o Devon, quando ele tá buscando lá nos documentos, ele descobre que tem uma doutora K de uma outra dimensão que já trabalhou em uma situação semelhante a essa aí, salvando um Ranger preto de um vírus de computador. E aí, Ana? Pois é, você meio que fica... Você nem acredita no que você está ouvindo, né? Porque é muito legal eles referenciarem temporadas anteriores, principalmente uma temporada que nem se passa no mesmo universo. Isso é muito, muito importante, porque segue aí com a linha de que os Rangers já sabem que existem, né, dimensões paralelas. Eu achei muito legal isso no episódio. Não é nada surpreendente, não descobriram agora que existe isso.
Então é muito boa essa continuidade aí de Ninja Steel pra Beast Morphers. Exatamente. Só um parêntese aqui, esse episódio, para vocês terem ideia, é dirigido pelo Simon Bennett, o cara que fez aí Dimensões em Perigo e está dirigindo Beast Morphers, um cara que entende bastante da mitologia de Power Rangers. E pra surpresa da gente, ele entra em contato com a Doutora K, aparece uma foto dela no monitor com os Rangers de Power Rangers RPM, mas ela não entra em contato no primeiro momento, né, André? Ele não consegue conversar com ela. É como se ele tivesse mandado uma mensagem, estivesse esperando ela responder. Ele não tem, tipo, um telefone interdimensional que ele pode ligar direto, então ele mandou um sinal pra ela, né, uma mensagem explicando a situação e ficou esperando que tivesse um retorno. Até então, nada. Só que em paralelo a isso, nós temos aí 2 ataques na cidade. Primeiro é um Robotron, que vai atacar os Rangers lá na forma deles, em Ranger mesmo, e depois aparece um Gigadrone pra atrapalhar toda a situação. E o mais legal desse episódio é que ele tem um ritmo frenético, você não consegue parar em nenhum momento, você não tem um momento de descanso. Esse é o episódio, ó, hashtag sem tempo, irmão. Sem tempo. Os Rangers estão com, sabe, o Evox quase nas mãos. O Devon tá com o problema dele separado, desesperado pra salvar o pai de alguma forma, antes que os Rangers congelem o Evox, né? E fica aparecendo monstro, fica aparecendo Gigatron, e eles falam assim, gente, sem tempo. Eles botam o modo lá de armadura, derrotam o monstro rápido, derrotam o monstro gigante rápido. É tão rápido que eles falam assim, ó, vamos lá, entra no Megazord, derrota e volta pra base, porque tem coisa pra fazer. E eles usam isso como pretexto também para atrair o Evox para uma armadilha, né? Eles montam ali com a Comandante Shawn para atrair o Evox para uma torre específica de Morphex, não é isso, Ana? Isso, eles desligam todas as outras e deixam apenas essa funcionando para que o Evox vá lá se alimentar do Morphex. Só que, quando ele chega lá, ele está extremamente fraco, porque ele já estava fraco, lembra? Lá no episódio 8 ele já estava sem o Morphex. Eu não sei por que lá na dimensão dele eles não alimentaram ele com um pouquinho que tivesse, para pelo menos ele sobreviver um pouco. E ele tá cambaleando ali enquanto o Nate prepara a arma congelante lá pra disparar nele. Só que temos antes o seguinte, depois desse combate aí com os monstros, né, com os robôs do dia, o Devon recebe uma mensagem lá da Greedy Battle Force que uma tal de Doutora K entrou em contato com eles. E aí, meus amigos, que nós temos o melhor momento do episódio, algo que eu não esperava nesse retorno de verdade, que é a Doutora K aparecendo de verdade em uma transmissão. A atriz aí, Olivia Tennant, 11 anos depois, interpretando a personagem. Que personagem legal, hein, Ana? Exatamente, temos aí a Doutora K, que era um baby em RPM, adolescente ali, agora uma mulher, uma cientista interdimensional, porque tá se comunicando ali com o Devon. E num primeiro momento ela diz que não pode ajudar, porque a situação que ele tá vivendo com o pai é diferente da situação do Dillon, que foi o Ranger preto que eles mencionaram anteriormente. Porque o Dillon, ele era um ciborgue, né? Era, não sei bem se ele está vivo ainda, está por aí. Enfim, ele era um ciborgue, então tinha aí uma coisa diferente do prefeito, que é 100% humano. Então, quando o Devon tá ali pronto pra desistir, ele recebe ali uma dica da Doutora K. Que é outro plot twist do episódio. Ela chega e fala, olha, eu sei aí, eu andei pesquisando que aconteceu uma situação semelhante com um Ranger aí que é o Zenonwin de Dino Charge, que ele dividiu o corpo aí com Duwin. E tem um dispositivo que é o emissor de separação que pode ajudar você nessa situação específica. Ou seja, nós temos aí crossover de 2 temporadas e mais que isso, RPM tem conhecimento, a Doutora K tem no caso, de outras equipes de Power Rangers. É isso, não só isso, como das equipes que estão fora do universo regular, né? Ela não tá no universo regular, nem Dino Charge, e assim, pra ela, o universo regular não é o universo regular é o dela, né? Ela tá no universo dela, pra ela é aquilo que vale. Então, a gente até então só tem 3 universos de Power Rangers confirmados, definidos, né? Dino Charge, RPM e o regular. E parece que todo mundo sabe da existência de todo mundo. E o negócio começa a ficar mais interessante porque ele vai procurar em uma sala específica do Nate. E esse é o outro grande momento de fanservice e um momento também muito curioso, porque quando ele vai procurar o emissor de separação de Dino Charge, ele entra em uma sala que tem vários acessórios e armas, é um cofre na verdade, de várias equipes anteriores. Então tem aí Dino Charge, temos Ninja Steel, tem Morfador de Força Mística, tem RPM, tem Mighty Morph Power Rangers, Dino Trovão, tem até SPD, tem um bocado de coisa. Vou deixar aqui a imagem, vocês pausam e depois procuram aí as outras referências, porque tem várias. E isso é interessante, Ana, porque tem todo esse armamento de equipes anteriores lá na Greedy Battle Force. Então, e aí começam as teorias loucas, né? Porque a gente já falou sobre os documentos, né? A Greedy Battle Force é mais do que uma força-tarefa protetora. Eles são
uma base de arquivos, não só de documentos, mas de tudo que eles têm acesso fisicamente e também de dados, né? Parece que a Grid Battle Force é o lugar que tá tudo reunido e isso abre margens para especulações. Quem aí acompanha o Centro de Comando, joga a hashtag Centro de Comando aqui embaixo, ouvindo o Centro de Comando primeiro. Que a gente já vem falando do Jason ter a possibilidade de ser ali um comandante por trás de tudo, né? Porque a comandante Shaw, ela não é a dona da Grid Battle Force. Ela tá sob, né? A Grid Battle Force tá sob comando dela, mas em nenhum momento foi dito que é dela a organização. Então pode ser que ela esteja trabalhando para o Jason e que ele, por ser o primeiro Ranger Vermelho, tenha acesso a todas essas informações e materiais. Nossa, eu fiquei até arrepiado aqui com essa teoria, porque agora ela faz muito mais sentido. Realmente, a gente tem muito acessório, como eu falei, tem morfador de força mística, tem de RPM, tem até robôs assim, escondidos nos cantos, então é muito material. E é isso, e ele fica por trás justamente pra não ter o holofote em cima dele, né? Porque ele é o primeiro Ranger Vermelho. Iam perguntar por que você não tá lutando, por que você não tá fazendo alguma coisa. E aí no crossover de dinossauro, ele vai ter que se apresentar, vai ter Vamos ver, né, se vai ir ser a isso público. Aí. Imagina. Só que aí a parte boa do episódio é que eles conseguem salvar o prefeito Daniels, porque o emissor de separação funciona, né? Só que antes tem um momento muito legal, Ana, porque o Nate, ele dispara a flecha pra congelar o Evox e ele para a flecha no ar, gente. O Evox, a gente já viu que ele é muito poderoso, né? Na primeira temporada ele destruiu o Ultrazord, os Rangers, então eles precisam aí correr contra o tempo pra destruir esse inimigo. Pois é, ele deu um respeito à minha história aqui, eles acharam que com a flechinha congelante eles iam conseguir, e ainda bem que o Devon tinha esse plano aí de backup pra separar o pai, junto com a Doutora K, e junto com o pessoal de Dino Charge, exatamente. Que como é que eles tinham isso se é em outro universo? Fica aí minha dúvida, o Jason viajando entre dimensões como um Omega Ranger! Meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos com calma. É assim que ela fica no podcast, viu? Será que é isso que tá acontecendo? Mas então o Devon consegue salvar o pai, é muito legal a cena. O Evox tenta meio que convencer ele a não fazer isso, né? O Evox se transforma no prefeito pra fazer todo aquele drama e tudo mais. Só que ele consegue separar os dois. O prefeito está salvo, mas o Evox está solto aí procurando mais Morphex. Ele é salvo pelo Scruzzle, dando um ai-ai-ai aí. Tipo alfa, né? Tipo alfa. E aí ficam faltando alguns episódios aí pra gente ver o que vai acontecer nessa temporada. E uma coisa muito interessante é que depois que eles voltam pra Grid Battle Force, o prefeito Daniels não tem lembrança de nada do que aconteceu. Diferente da Roxy, quando ficou conectada ao Avatar, ela lembrava de tudo. O Evox meio que baniu ele pro subconsciente, ele ficou preso. E ele só... Então... Realmente, quando o prefeito aparecia, que era uma das nossas teorias, não era o prefeito, era o Evox o tempo todo usando a aparência. Exatamente. Então, assim, ele ficou totalmente sem memória do que aconteceu desde a hora que ele foi corrompido pelo Evox. Então vamos aguardar aí os próximos episódios, vai passar quase tudo de vez seguido aí no canal Pop, lá no Reino Unido, então vai ter muito vídeo de Beast Morphers aí nas próximas semanas pra gente teorizar junto, lembrando que não tem data ainda de estreia dessa temporada aqui no Brasil pela Cartoon Network, mas eu vou contar pra vocês que nesse segundo semestre de 2020 vem novidade por aí. Se você gostou do vídeo, eu acho que você gostou com certeza, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, ativa o sino porque vão sair os próximos episódios, gente. Amanhã tem mais. Pra você ficar louca que nem a Ana aqui. A Ana ficou doida. Exatamente. E se você quer ver eu pirando assim, vai aqui no link na descrição, no Centro de Comando, que é lá onde existem as teorias. Muitas teorias. Muito tempo, 1 hora de podcast da gente falando sem parar, eu, Rafa e o Fred. Então não deixa de aparecer por lá. E não esquece também de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, onde você pode ajudar o Mega Power Brasil a crescer, onde você pode injetar Morphex para abastecer nossas torres aqui. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Tem um link com todos os detalhes, né, Ana? E não importa se o Morphex é num vidrinho ou num vidrão, gente. Morphex é Morphex. O que vocês injetarem aqui no Mega Power Brasil já vai ser de grande ajuda pra gente e a gente vai tocar esse projeto pra ele crescer ainda mais. Pra você virar um apoiador igual o Pedro, Jorge e o Stefano Gollum, que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. E é isso, nos vemos no próximo review e que o poder o proteja.